E aí, pessoal, tranquilo? Então hoje a gente vai começar a trabalhar com banco de dados. Ó. A galera já fica apavorada quando a gente fala banco de dados. Mas não precisa se assustar, não. É coisa tranquilo na programação e principalmente no PHP é bem sossegado. Então a gente vai começar a trabalhar aí com o nosso MySQL, tá? Então a partir de agora, vocês sempre que forem iniciar aí o servidor de vocês vão sempre iniciar o Apache, que a gente estava trabalhando até agora, e também o MySQL para que a gente possa conectar e fazer o que a gente precisa fazer aí, tá ok? Então a gente vai começar a ver isso daí. Então vamos lá para o nosso código e ver como que a coisa funciona. Então começando aqui, né? Como que o PHP trabalha com banco de dados, né? Então, o PHP ele possui funções próprias, tá? Para que vocês possam estar acessando os SGBDs. Cada SGBD, tá? O MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server ou qualquer outro que vocês venham a utilizar, eles possuem extensões próprias para sua utilização, tá? Mas você, como programador, não precisa estar anexando essas extensões nas suas aplicações, igual a gente faz lá no Java, onde você tem que baixar um driver e vincular aquele driver na tua aplicação, tá? Então, as extensões elas ficam instaladas no servidor e o programador, na verdade, só vai utilizando as funções que estão disponíveis daquela extensão, tá? Então, aqui no PHP a gente não tem drivers, tá? A gente tem extensões que são instaladas no servidor, tá ok? Como eu já comentei lá no comecinho da disciplina, tá? Então a gente vai trabalhar aí com o MySQL como banco de dados, tá ok? Justamente porque a versão do MySQL, na verdade, aqui que vem com o Champ é a MariaDB, né? Que é a versão aberta do MySQL, depois que a Oracle acabou comprando o MySQL, então ficou uma versão aberta para a comunidade, que é o MariaDB. Então a gente vai trabalhar aí com o MySQL. No PHP, para a gente trabalhar com o MySQL especificamente, a gente tem duas maneiras aqui. Uma é usando a extensão MySQLi e outra é trabalhando com a extensão PDO, tá ok? A extensão PDO ela é única, independente do banco de dados que vocês forem trabalhar. A gente vai ver ela na próxima aula, como que ela funciona e como que você faz para trabalhar com ela. Hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com a parte de banco de dados com a extensão MySQLi. A extensão MySQLi, ela tem duas formas de uso. Uma que é procedural, tá? Que daí você trabalha como se estivesse montando lá aqueles primeiros programinhas que vocês fizeram lá em C, onde você faz funções e vai só chamando essas funções aí, tá? Então essa daí é a forma procedural da MySQLi. E tem a forma orientada a objeto, que é a forma que a gente vai trabalhar aqui por ser mais fácil, e também depois a gente vai ver como que funciona no PDO, e no PDO ele é orientado a objeto, então já fica um pouco mais fácil aqui a coisa. E mais lá para frente aí na disciplina a gente vai acabar entrando na parte de orientação a objeto no PHP, então aqui vocês já vão tendo um leve contato aí de como que é a parte de orientação a objeto dentro do PHP aqui, tá? Versões anteriores do PHP trabalhavam com a extensão MySQL, tá? Não tinha MySQLi, só que a extensão MySQL ela tá obsoleta, tá? Então não é para usar aí. O ideal é que vocês comecem a trabalhar realmente quem for seguir com PHP ou de repente já trabalha, né? O ideal é que trabalhe com a extensão MySQLi, dando maior preferência ainda para a extensão PDO, tá ok? A gente vai ver isso aí mais para frente. Então, para a gente começar a trabalhar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma aplicaçãozinha aí bem simples, que listam algumas coisas do banco de dados para a gente, faz inserção, atualização e apaga do banco de dados, tá? Para vocês terem uma noção de como trabalhar com tudo isso daí, utilizando o PHP e a extensão MySQLi aqui, tá ok? Então, vocês vão pegar aí o champ de vocês, tá ok? E a partir de agora, aí vocês vão estar iniciando então o Apache e o MySQL, tá ok? Para a gente poder trabalhar aí com o banco de dados também. E daí o que a gente vai fazer aqui? Então, antes da gente começar a programar, aí, a gente vai criar a nossa base de dados, tá? O Champ ele já vem com uma facilidade aqui, que ele tem um aplicativo que permite com que a gente consiga gerenciar o nosso banco de dados a partir do próprio navegador, tá? Então, vocês vão acessar aqui localhost/php myadmin. E daí essa aplicação ela permite que a gente gerencie o nosso banco de dados aqui do navegador mesmo, tá? Então você pode inserir, apagar, criar tabelas, tudo mais aí, tá? Então
vocês vão vir aqui para a gente criar aí uma nova base. Tá? Vou chamar aqui de aula. Clique em criar. Daí a gente vai criar a nossa tabela. Tá? Eu vou criar uma tabela aqui com o nome aluno. Vai ter dois campos aí, RA e nome. Tá? Então, duas colunas. Então, vou colocar aqui, RA, nome. O nome a gente vai deixar com varchar, tamanho 255. E o RA, vocês vão marcar aqui índice primary. Tá? Então, vai ser uma chave primária para a gente. E também vocês vão marcar a opçãozinha aqui, aí, que é de autoincremento. Tá? Então, o próprio banco de dados é que vai controlar o valor do RA para a gente. Aí. Fez isso, clica aqui em guarda. Ele vai criar a tabela para a gente ali, tabela RA, tabela aluno aí, né, com os campos RA e nome, a chave primária RA, autoincremento, tá ok? Então tá aí criada a nossa base. A gente vai pegar aqui então e inserir algumas informações, tá? Então vem aqui no insere. Não precisa preencher o RA, tá? Só preenche o nome aí. E daí clica lá no executar. Fez isso daí, vem aqui no procurar. Vai estar lá os dois registros do banco de dados, tá? O RA, o nome. Como é autoincremento, então o próprio banco ele começa do 1 e vai incrementando conforme a gente vai adicionando os registros. Feito isso, agora a gente vai lá para a nossa programação mesmo aí. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar montando aí uma página HTML onde a gente vai estar listando esses alunos aí do nosso banco de dados, tá? Então a gente vai criar aqui um novo arquivo. Vamos colocar aqui index.php. Daí vamos criar aqui o nosso HTML, tá? Então, vou colocar aqui alunos. F8. Daí vamos montar aqui uma tabelinha aí para ter os dados dos nossos alunos, né? Então, RA, nome, e daí aqui no Tebori é onde a gente vai estar colocando os dados aí, tá? Então só vou deixar aqui pronto aqui para a gente poder trabalhar. Tá ok? Então essa é a nosso HTML aí, lista de alunos, a tabela, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa buscar esses alunos, tá? Então a gente precisa fazer o nosso select aí, as conexões e tudo mais. Então a gente vai pegar, criar aqui um novo arquivo, tá? A gente vai chamar esse arquivo de conexão.php. Então, como que a gente vai fazer para conectar o nosso MySQL lá? Tá, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui com o MySQL, como eu falei, na forma orientada a objeto, tá? Mas se vocês consultarem o manual do PHP lá, ele tem uma forma procedural também. Então, aí fica para curiosidade para vocês, para estar verificando como que é isso daí. Então, aqui para a gente conectar, vocês vão fazer lá new MySQL, passar um host, usuário, senha e a base que a gente vai conectar. Tá? Então, vou colocar aqui MySQL, new MySQL. O host nosso é o localhost. Usuário, o padrão do Champ, quando ele instala o MySQL, o usuário é root. Senha, não tem senha. E a nossa base ali, que é a base aula. Tá? Então, aí a nossa conexão. Feito isso daí, a gente precisa verificar se essa nossa conexão aqui deu certo ou não, né? Então, a gente precisa verificar o nosso objeto aqui. Então, a gente vai fazer isso daí utilizando dois atributos que o MySQL tem, que é o connectErrorNu e o connectError, tá ok? Então, o primeiro atributo retorna um número de um erro, caso ele ocorra, e o connectError tem a mensagem de erro, tá? Então, a gente vai pegar aqui
if MySQL connect erro err no erro ao conectar ao banco de dados. Tá ok? Então aí, nossa conexão, e daí fazendo o trabalho aí pra gente de verificar a conexão aí. Então vamos testar aqui só para ver se deu certinho. Então, localhost conexão.php. Então, ó, não vai aparecer erro nenhum, então significa que deu certo aí, tá? Então, se você digitar de repente alguma coisa errada aqui, por exemplo, colocar root 2, então ele não vai fazer a conexão, vai aparecer o erro pra gente ali. Então, só voltar aqui, deixar ali root, tá? Conectando aí, normal. E a gente vai fazer então o nosso select aí. Então, vamos colocar aqui um arquivo, vamos chamar de listar alunos.php. Então, vamos colocar aqui um require ons conexão.php. Então, como que a gente vai fazer então ali para executar as nossas consultas, né? Então, a gente vai usar aqui o método carry do MySQL, passando a consulta SQL que você quer que seja executada, tá? Então, a gente vai pegar aqui MySQL carry. Então, a gente vai fazer um select aqui, tá? Select asterisco from aluno. A carry ela vai retornar um result para a gente, no caso aqui no select, né, para trazer as linhas do nosso banco de dados. Então vai ter ali um result para que a gente possa trabalhar. Result alunos. Tá ok? Então aí você vai estar fazendo a listagem dos teus alunos, ele vai buscar lá do banco de dados. Então a gente vai fazer o que aqui? Vamos pegar aqui no nosso index, antes lá do doctype HTML. Lembrem de fechar, tá? Abrir e fechar aqui a tag do PHP, porque a gente vai escrever o código PHP só dentro desse espaço aqui, para ele ignorar todo o resto. Então vamos colocar aqui, require ons listar alunos.php. Então, quando você fizer isso aqui, ele vai fazer a conexão, vai executar a consulta para a gente e o resultado dessa consulta vai ficar disponível aqui no result alunos. Como que a gente vai fazer para isso aqui ser listado dentro da nossa tabela aqui? Então, para listar, a gente vai usar os métodos fetchArray ou fetchObject, tá ok? Então, a gente vai ver aqui primeiro pelo fetchArray ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, aqui no tbody, vamos abrir aqui a tag PHP. Vamos colocar aqui. Aqui é interessante trabalhar com aquela outra anotação que eu mostrei para vocês lá do for, do for each, do if else, onde a gente utiliza aqueles end if, end for, tá? Fica um pouco mais organizado aqui quando mistura a coisa toda aí com o PHP. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, while result alunos fetch array Então ele vai fazendo um laço aí pra gente, e daí para cada laço a gente vai recuperando aqui então linha RA e o nome do aluno aí, né? Então a gente vai fazer um laço. O nosso result alunos ali tem todas as linhas que vêm do banco de dados. Então, para cada linha, ele faz um fetch, recupera essa linha e daí a gente consegue acessar, tá?
Como é um array, então você vai acessar os índices aqui do nosso array, são o nome das colunas que a gente tem no nosso banco de dados. Então eu tenho coluna RA, coluna nome. Então no meu array eu vou ter uma chave literal RA e uma chave literal nome, tá ok? Então vamos vir aqui no nosso localhost. Então lá, lista de alunos, RA, nome, tá? Trazendo aí do banco de dados essa informação pra gente. Então a gente está listando aí os dados do nosso banco através do select aí usando a extensão MySQLi. E a outra opção que a gente tem aí que é de trabalhar com a Fetch Object. Ela faz o que aqui, tá? Então você vai pegar, em vez de trabalhar com índices de array, as colunas aqui do banco de dados, né, do nosso resultado do select aqui, elas viram propriedades de um objeto. Então a gente vai ter aqui linha RA, linha propriedade nome. Tá? Então, só atualizar. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, aí você pode escolher como que você quer trabalhar, tá? Com Fetch Object, com Fetch Array, tá ok? Uma outra coisa aqui, quando a gente está trabalhando junto do HTML, tá? Vocês podem economizar aqui o echo com a palavra do PHP também, usando um igual, tá ok? Então, essa notação aqui do interrogação igual, ela substitui o echo quando a gente está trabalhando em conjunto com o HTML. Então, ó, vai fazer o mesmo efeito, tá ok? Então, se de repente você estiver com preguiça aí de digitar PHP, echo, então você pode colocar só a interrogação igual e ele, o igual aqui significa o nosso echo, tá? Então ele tem o mesmo resultado. Assim, eu recomendo que vocês sempre trabalhem da forma extensa, tá? Para evitar, porque essa forma reduzida ali do interrogação igual, ela depende de configuração do servidor. Então, às vezes o servidor não está configurado para trabalhar com interrogação igual, você desenvolve um sistema inteiro utilizando interrogação igual e daí a hora que vai rodar dá problema, tá? E daí você tem que sair mudando tudo na mão lá. Então, já faça direto da forma extensa, tá? Com PHP, Echo, que depois você não precisa, se tiver algum problema, ficar mudando isso daí, tá ok? Seguindo, tá? Então, a gente tem aí os nossos resultados listados. Então, e a gente tem algumas outras coisinhas que dá para trabalhar no MySQL. Então, quando a gente faz aqui o select, né, a gente tem um atributo aí que fica disponível, que é o numRows, para você pegar a quantidade de linhas que retorna do teu select. Você tem no update, no delete e no insert o atributo affected rows, para verificar se realmente a ação de atualizar, apagar ou inserir deu algum resultado. E no insert ou no update você tem o atributo insert ID, que retorna para você o último ID gerado quando você tem algum campo marcado como autoincremente aí dentro do MySQL ou de algum outro banco de dados, tá? Então a gente vai pegar aqui o numRows do nosso select aí, só para que vocês possam ver aqui. Então como que ele funciona? Então, por exemplo aqui, eu não vou sair montando a tabela se eu não tiver nada de resultado para mostrar, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. PHP if result alunos numRows maior que 0, PHP else, vamos colocar aqui um spam, sem resultados para exibir. Diff. Tá ok? Então, a gente vai usar o numRows aí para verificar se tem alguma coisa para mostrar. Se não tiver nada, você mostra a mensagem para o usuário. Se tiver alguma coisa, daí você monta a tabela, tá? Então, vamos ver lá como que ficou. Então, como a gente tem registros, né? Então não vai acontecer nada aí, mas depois a gente vai ver como que vai ficando aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente está aqui, por enquanto, só listando. Então, vamos criar agora opções para a gente poder inserir e apagar, tá? Então, vamos fazer aqui primeiro a questão do apagar. Então, a gente vai criar aqui umas opções aqui para a gente. Tá? Então, vamos colocar aqui opções. Então, vamos criar um link aqui. href apagar.
Então aqui a gente vai criar então aí um arquivo aqui, tá? Apagar aluno.php. E daí a gente vai passar o RA, tá? Para que a gente possa recuperar e apagar só aquele aluno específico. Então vamos pegar aqui, php echo linha RA. Tá ok? Então vamos ver aqui como que ficou. Então a gente tem o nome, apagar. Por que que não saiu? Então a gente vai criar aqui o apagar aluno.php. A gente vai passar aqui o RA como parâmetro na nossa carry string ali para que a gente possa recuperar e apagar aquele aluno em específico, né? Então vamos pegar, copiar aqui a parte do RA e vamos ver aqui então. Então a gente tem o apagar, daí o RA lá embaixo aparecendo 1 e o RA igual a 2. Tá? Então quando você clicar ali, ele vai apagar só aquele aluno em específico. Então a gente vai criar aqui o nosso arquivo apagar aluno. Então vamos criar aqui apagar aluno.php. Vou pegar aqui a parte do listagem, porque praticamente vai ser a mesma coisa. Então copia o código ali, cola aqui. Então a gente vai ter a nossa conexão. A gente vai precisar do RA aqui, tá? Então vou pegar lá pelo get RA. Vamos lá então. Delete from aluno where RA igual a RA. Tá ok? Aqui a gente não vai ter um result, tá? Quando a gente deleta, ele não retorna nenhuma linha para você, nem nada. Ele só vai dizer para você que aquela opção de apagar deu certo ou não. Daí aqui a gente vai usar uma das outras opções que a gente tem ali, que é a affected rows, tá ok? Então, vamos pegar aqui, if MySQL affected rows maior que 0, é porque deu certo, né? Senão, a gente tem algum problema. E daí a gente vai redirecionar. Veja bem, quando você clicar no link, ele vai direcionar para essa página o usuário. Tá? Se eu não redirecionar de volta o usuário para o index, ele vai ficar numa página em branco que não vai estar mostrando nada. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai usar a função aqui do PHP, que é a header, que ela modifica os cabeçalhos do HTTP para reenviar coisas ou para modificar tipos de arquivo. Tá? E a gente vai fazer um redirecionamento aqui. Então, a gente vai mandar de volta o usuário ali para index.php. E vamos mandar aqui um parâmetro, tá? Que é, vamos ver aqui, status igual a 1. Caso tenha dado sucesso ali. E status igual a 0. Caso ocorra algum erro, tá ok? Que dele não conseguiu apagar. Daí isso vai voltar aqui para o nosso index. E daí a gente vai mostrar esse status aí, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Fazer um if, php if e set, tá? Status tá? Então vamos imprimir aqui. Então calma aí. Vamos fechar aqui. Então, se o status estiver setado, a gente mostra a mensagem de que é ou de erro ou de sucesso, né? Então, para isso a gente vai precisar aqui então fazer um outro if aí, só que daí a gente vai fazer uma coisa um pouco mais prática aqui, que é usar um operador ternário aí para fazer isso daí. Tá, então vamos colocar aqui get status igual a 1,
ação realizada com sucesso. Erro ao realizar ação. Tá ok? Então a gente verifica se o status está presente na carry string, usando aí set. Se ele estiver presente, a gente mostra a mensagem, né? Que é de erro ou não. Você pega lá a carry string usando a super global get. Se o status for 1, a ação foi realizada, se não, a ação não foi realizada. Então vamos atualizar aqui. Então a gente vai pegar e apagar aqui o nosso ciclano da Silva, tá? Então clica lá em apagar. Ó, ação realizada com sucesso, ele volta para a listagem. Status igual a 1 na carry string, tá ok? Então tá aí, a gente tem a listagem de alunos, já está apagando, mostrando uma mensagem aí pra gente. Então aí a gente já tem o delete e o select. Então agora a gente precisa fazer a parte da inserção, né? Para inserção a gente vai precisar de um formulário, tá? Eu vou colocar o formulário embaixo aqui da própria tabela. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, vou colocar lá form method post action novo aluno.php. Label nome, input type text, name nome, button, salvar, submit. Tá ok, então tá aí o nosso formulário. Como o nosso RA ele está com auto incremento, então a gente não precisa passar o RA, só precisa do nome do aluno, tá? Então a gente tem que criar o nosso arquivo aí, novo aluno.php. Vamos criar aí, novo aluno.php. Então a gente vou pegar aqui novamente aí o nosso código aqui, do listar alunos, copia, cola lá, para a gente pegar a conexão. Aqui os dados vão vir por post, tá? Então a gente vai pegar o nome aqui, post, nome. E daí a gente vai fazer a inserção nossa aqui. Então, insert into aluno, nome, values, nome. Aqui também não vai resultar nenhuma linha pra gente. O que a gente vai ter de retorno aqui, tá? Então, quando você faz o insert, caso você precise, você pode usar aqui o atributo insert id, tá? Para tá pegando aí o autoincremento que foi gerado. Caso você tenha, às vezes, mais de uma tabela, essas tabelas têm algum relacionamento no banco de dados, então você pode fazer isso daí. No nosso caso, como a gente não vai ter, tá? Mas, basicamente, o que seria se você precisasse? Mais que ali, insert id, tá? E dele recupera o autoincremento que foi gerado nessa inserção aqui. E daí a verificação aqui para a gente vai ser igual a apagar aluno, tá? Affected rows ali. Então, se a quantidade de linhas afetadas, né, no caso a inserção aqui for maior que 0, então ele vai inserir, senão não. Redireciona para o index. Então, vamos testar aqui. Inserir de volta o nosso ciclano da Silva aí. Salvar. Então tá lá, ciclano da Silva, tá ok? Será que João da Silva, José da Silva, tá ok? Então tá aí, inserindo, apagando, listando. Vamos ver aqui como está o nosso banco. Ó, um detalhezinho aqui, ó. João e José, pra gente aqui tá aparecendo com a acentuação correta, né? Mas aqui no banco de dados ele tá desconfigurado. Isso daí é por conta da codificação de caracteres, tá? Então, o que vocês vão fazer? Sempre que vocês forem trabalhar com banco de dados, deem uma olhadinha qual que é aqui, ó, conjunto de caracteres do servidor, tá? Então, aqui está o TF8. Então, sempre garanta que você vai estar trabalhando com o banco de dados na mesma codificação de caracteres que está no servidor. Então, a gente vai pegar aqui o nosso arquivo conexão. Vocês vão fazer o seguinte aqui. MySQL set char7 tf8. Tá ok?
para a gente setar a codificação de caracteres aí. Então aqui eu só vou apagar aqui aquelas linhas lá, nossa tabela aluno. Então vou apagar aqui o João e o José. Para que vocês tenham aqui, então vamos inserir de novo lá. José da Silva. Tá? Vamos ver aqui. Então agora no banco de dados ele também está gravado da forma correta, com os caracteres acentuados da forma certinha ali. Tá ok? Então sempre cuidado aí com a codificação de caracteres. Tá ok? Então sempre vejam lá qual que é a codificação do banco de dados no servidor e setem aí para a codificação que vocês estão trabalhando, tá ok? Para não dar nenhum problema. Então aí a gente tem o nosso select, o delete, o insert e agora falta fazer o update, né? Então vamos fazer aqui o nosso update. Então a gente vai pegar aqui, dar um espacinho aqui para a gente criar mais um link aí. Agora para a gente fazer a parte de atualizar, separador. Como o nosso formulário aqui ele está junto do index, né, junto com a parte de listagem, então a gente vai ter que buscar o aluno aqui no index mesmo, tá? Então a gente vai direcionar o nosso editar aqui para o index. A gente vai passar o RA do aluno e uma ação aqui, e ação igual a... vamos colocar aqui, editar. Tá, vamos ver aqui então. Então a gente tem lá o nosso editar, tá? RA e ação editar. Então quando você clicar aqui, você vai mandar o usuário para o próprio index aqui, para que o index faça a busca, porque daí a gente tem que pegar o resultado dessa busca e preencher o nosso input aqui com as informações que vão ser alteradas, tá? Então vamos pegar aqui. Então if e set get, como que ali é a ação, ação e igual editar. Então a gente vai buscar os nossos alunos aí, né? Esse aluno específico, então a gente vai pegar aqui o nosso result ali. Então, result aluno, select asterisco from aluno, where RA igual a RA. Tá, então vou pegar só aqui, criar uma variável aí, get RA. E daí, com isso aqui, a gente vai, com esse result aluno, a gente vai pegar aqui, fazer então o fetch, result aluno, fetch object, tá ok? E daí a gente vai preencher aqui o nosso input com o velo aí, php echo aluno nome, tá ok? Então quando eu clicar no editar, ele vai mandar para o próprio index, vai fazer essa busca desse aluno para mim pelo RA que eu estou passando lá pela carry string. Vou fazer o fetch object e daí eu vou ter acesso a esse objeto com os atributos que eu preciso estar trabalhando, tá? Então eu vou ter aqui o aluno nome setado aí no meu formulário de volta para que eu possa estar editando. Então, só que o que vai acontecer aqui, né? A variável aluno ela não vai estar disponível sempre, tá? Então ela só vai estar disponível quando eu fizer esse get aí. Então eu vou colocar aqui o arroba para suprimir o erro, para quando a gente não tiver essa variável disponível, para não lançar nenhum erro aí para a gente. Então vocês vão vir aqui daí, clica lá em editar. Então ó, ele vai mudar a carry string lá, o RA que você clicou, ação igual editar, vai trazer os dados do aluno que você quer, tá? Preencher os campos ali. Então se eu tivesse o RA aqui, eu também pegaria e preencheria o RA. Daí você pode editar e clica em salvar. Só que aqui a gente precisa fazer algumas mudanças, né? Quando a gente clica em salvar, ele está criando um novo aluno, não está editando
o aluno para a gente, tá? Então a gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aqui, que é em relação ao nome do arquivo, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável ação form, daí vamos pegar aqui o iset do get, então get ação, ele tem ali a opção editar, né? Então vamos colocar aqui, quando ele não for editar, se ele tiver setado a ação, tá? Vai ser editar, se não, vai ser o novo aluno. Então, novo aluno.php ou editar aluno.php. E aqui a gente vai mudar aqui, então, ação form. Tá ok? Então, vamos ver aqui. Então, pegando aqui só o index, tá? Então, vamos ver aqui o nosso formulário, tá? Inspecionar elemento. Então, o nosso formulário está com action novo aluno.php. Se eu vim aqui clicar em editar, então o form vai mudar lá para o editar aluno.php. Tá? Então, aí a gente já consegue controlar se quando eu clicar no salvar ele vai editar ou vai inserir um novo aluno aí para a gente, tá ok? Então, eu já consigo ter esse controle aí. Só que quando eu for editar, além de eu mandar essa ação de edição para um outro arquivo, eu também preciso saber qual é o aluno que eu preciso editar, né? Então, aqui eu só tenho o nome. Então, eu preciso do RA também do aluno. Então, a gente vai pegar aqui no nosso editar aluno e vai inserir o RA dele aí. Então, vamos pegar aqui o RA do nosso get RA lá. Para que a gente tenha o RA do aluno aí quando a gente estiver nessa opção de edição, tá? Então, vamos só verificar aqui. Então, nosso form lá, editar aluno, RA igual a 7, tá ok? Então, agora tudo que a gente tem que fazer é criar o nosso arquivo aí, editar aluno.php, e a gente vai copiar aqui o nosso apagar aluno, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, ele vai receber o RA, só que aqui a gente vai fazer o update daí. Então, vamos pegar aqui, update, aluno, set, nome, igual, nome, where, RA igual a RA. Então, o RA vai vir por get e o nome a gente vai receber por post do nosso formulário, né? E daí, o redirecionamento, né? Se for sucesso, 1, se der erro, 0, tá ok? Então, esse aí é o nosso editar aluno. Então, vamos ver aqui agora a coisa toda funcionando, tá? Então, João da Silva e Silva. Salvar. Erro ao realizar a ação. Vamos ver o que aconteceu aí. Tá, então, ele foi lá pro editar aluno. Update, aluno, set nome. Ah, faltou as aspas aqui, né? Como é uma string, então não dá para esquecer aí. Então, vamos de volta aí. João da Silva e Silva. Salvar. Então, lá, João da Silva e Silva. Tá ok? Então, você pode editar aí, listar, apagar, tá? Então, aí é tudo que a gente consegue estar fazendo com o banco de dados. Daí você pode fazer login, você pode fazer uma série de coisas aí, tá ok? Então, essas aí são as funções que a gente tem para trabalhar com banco de dados aí no PHP, tá ok? Então, sempre lembrar aí, para você conectar lá, cria um novo objeto com nenhuma SQLi, tá? Host, usuário, senha e o nome da base que você está conectando. Verifica a conexão, tá? Execução de queries, passando a SQL que você quer executar. Daí fetch array, fetch object, no caso, quando você usa um select aí para listar as coisas. E alguns atributos que vocês podem estar utilizando aí no rows, affected rows e insert ID, que podem ajudar vocês e dependendo do que você está fazendo aí, tá ok? Então, essa daí é o nosso trabalho com banco de dados aí da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.